Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesse vídeo eu vou falar também sobre um tema também muito importante, sobre libertação de crianças. Talvez você fale, nossa, mas existe isso para criança? Existe, gente, existe. E eu quero começar esse vídeo contando para vocês, talvez você tenha visto, um vídeo que circula nas redes sociais de um menininho que deve ter uma faixa de uns 7, 8 anos. Ele literalmente incorpora uma entidade de uma religião matriz africana. Uma criança de 7, 8 anos. E aí você pergunta, mas talvez só essa manifestação precisava ter um cuidado? Não. Às vezes de uma forma bem singela e às vezes quase que imperceptível, o inimigo começa a agir na vida das crianças. E existe algo que nós chamamos de brechas que são abertas. Por isso, eu inicio esse vídeo dizendo para você que você pare por um instante e ore a Deus dizendo, Senhor, feche toda e qualquer brecha que possa existir na minha casa e na vida dos meus filhos. Eu poderia contar aqui inúmeros testemunhos para vocês de crianças que tiveram influências contrárias do inimigo na vida delas. Talvez você olhe uma criança, às vezes, muito terrível, muito peralta, e às vezes você acha, não, é só hiperatividade ou coisa do tipo. Não vou generalizar, mas a grande maioria existe uma influência espiritual. Por isso, nós precisamos orar pelas nossas crianças, para que elas sejam libertas de tudo aquilo que pode afastar elas de Deus. Porque, como eu disse no vídeo anterior, o inimigo tem investido e tem investido pesado contra as crianças. Mas como é que eu trabalho a questão da libertação infantil? Primeiro, tendo uma vida de oração. Você, tio e tia do Ministério Infantil, precisa ter uma vida de jejum e oração, consagrando a Deus, pedindo para que Deus te mostre, para que Deus revele para você aquilo que pode estar atrapalhando a vida desta criança. Um exemplo disso, um pastor uma vez recebeu um presente, um boneco de presente para o seu filho. E depois daquele dia, o filho dele caiu numa enfermidade que não sarava de jeito nenhum. Aquele pastor contou para mim que orou a Deus e disse, Senhor, me mostra qual é o problema, que o meu filho e os médicos não encontram o problema que possa estar afetando a saúde física dele. E Deus revelou para ele que aquele boneco que foi dado de presente tinha algo preparado no quesito mal e espiritual. Ele queimou aquele material e depois disso o filho dele ficou bom e nunca mais ficou doente. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que as crianças chegam na mão, recebem de presente, ou com movimentos que eles participam ou são influenciados, porque o inimigo, de uma maneira bem sutil, ele acaba agindo na vida daquela criança e fazendo, quem sabe, que lá no futuro seja uma vida adulta frustrada e sem sentido. E por que hoje nós vemos tanto suicídio? Crianças, jovens, adolescentes depressivos, ansiosos, que se automutilam, porque lá na infância não foi cuidado dessa vida espiritual, por isso que é muito importante. Mas como que eu começo isso? Primeiro, orando, tendo uma vida de oração e jejum. Segundo, ensinando o poder da palavra de Deus para essa criança e dizendo para ela que Jesus deu poder para ela repreender todo o mal que possa afligir a vida dela. A minha filhinha, por exemplo, eu sempre digo para ela, ela tem 5 aninhos, e eu digo para ela assim, filha, quando você se deparar com algo mal, você estenda as tuas mãos e diga, o Senhor te repreenda em nome de Jesus, para tentar botar na mente dela a importância que tem em saber que há poder no nome de Jesus. Então ore para que as crianças sejam libertas e transformadas, porque a libertação traz também mudança de comportamento, mudança de vida. Quantos pais chegam e dizem assim, nossa, o que aconteceu? Meu filho mudou, não é mais o mesmo, está tão mais atencioso, está tão mais obediente. Mas quem faz isso? É eu? É você? Não, não é. É a palavra de Deus, é o poder de Deus, claro que através da nossa vida, da nossa atitude de ensinar, de orar, de consagrar e fazer com que essa criança entenda que Deus é poderoso para mudar a situação da vida dela. Na escola onde eu era voluntário, uma vez uma criança me abraçou e falou assim, professor, eu estou muito triste hoje.
E eu perguntei, mas por quê? Meu pai e minha mãe brigam demais em casa. Eu olhei para aquela criança e falei assim, filha, o tio vai te dar uma dica muito especial e você guarda no teu coração. Quando você estiver em casa e os teus pais estiverem brigando, você vai lá no teu quarto, dobra o teu joelhinho do lado da cama e fala para o Papai do Céu que o Papai do Céu venha visitar a sua casa e que eles não briguem mais. Eu falei isso para ela e depois de alguns dias, isso serve como testemunho até para edificar a fé de vocês. Eu orei a Deus indo para essa escola, falei, Senhor, eu estou vendo fruto nessa minha atitude de ser um missionário voluntário dentro da escola. As crianças não estão indo para a igreja. Eu estou indo na escola, mas não estou vendo elas na igreja. E quando eu cheguei na escola aquele dia, essa mesma criança veio correndo, professor, eu preciso te contar uma coisa. E ela disse para mim, eu fui orar no quarto como você me ensinou, quando os meus pais estavam brigando, e você acredita, professor, que eles pararam de brigar depois que eu orei? Gente, aquilo me desmontou e me deixou muito feliz, e eu falei assim, muito obrigado, Senhor, por me mostrar que está dando fruto a minha atitude de ensinar essas crianças o poder da oração. Então, quando você ora por essa criança, quando você impõe as mãos, quando você ora de uma maneira, claro, agradável, você não vai botar a mão na cabeça da criança e citar nome de demônios ou coisa do tipo, não, mas você vai orar pedindo para que o Espírito Santo envolva aquela criança, que tudo que é mal fique longe daquela criança e que haja uma restauração, uma edificação naquele coração, porque investir em libertação de crianças é investir numa igreja futura saudável, que não vai ter doenças espirituais na vida daquela criança lá na frente. Então, ore pelas crianças, porque a libertação vem através da oração. E eu cito aqui para finalizar esse vídeo, dizendo para vocês que o que Jesus ensinou para os discípulos chegaram e disseram, Senhor, nós estávamos lá tentando expulsar demônios, nós expulsamos no teu nome, como o Senhor ensinou, e os demônios não saem. Jesus olhou para eles e disse, olha, existem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então você tio, você tia do Ministério Infantil, você líder do departamento infantil, se no teu departamento, se no teu ministério não tiver oração, a dedicação nessa área, vai ser bem difícil, porque você só consegue vencer quando a tua vida primeiramente está fortalecida espiritualmente e o teu ministério infantil está saudável no quesito de ser um ministério coberto de oração, de jejum e de pregação da palavra de Deus. Não tenha medo em falar que Jesus é o único caminho para salvar essa família. Que Deus abençoe você, que Deus traga libertação de crianças aí na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, e que você seja um instrumento de Deus para que essas crianças sejam libertas e transformadas pelo poder da oração. Deus abençoe.